Olá! Nesta sessão vamos estudar a primeira técnica de reamostragem das duas técnicas que iremos aprender. As duas técnicas são o método Bootstrap e o método Jackknife. Esta sessão será então dedicada à técnica de Bootstrap. Quando se pretende fazer inferência estatística sobre uma característica de uma dada população, aqui interpretada como uma variável aleatória na população, temos disponível uma amostra representativa dessa característica, mas temos pouca informação sobre o seu comportamento, nomeadamente, não sabemos qual é a função de distribuição. Então, naturalmente, surgem algumas dificuldades quando queremos fazer inferência sobre essa característica. Por um lado, podemos não conseguir avaliar a qualidade dos estimadores adequados para a estimação dessa característica, nomeadamente o seu enviesamento ou a sua eficiência. Relembro que um estimador é tanto mais eficiente quanto menor for a sua variância. Por outro lado, se não conhecemos a distribuição da variável aleatória na população, em geral também não se sabe qual é a distribuição das estatísticas que permitem fazer inferência sobre essa variável aleatória, o que inviabiliza a realização de testes e também a estimação de intervalos de confiança. Quando estamos perante esta situação, podemos então utilizar a chamada técnica de reamostragem de Bootstrap. Como o nome indica, quer dizer que iremos gerar novas amostras. Como a distribuição da variável aleatória original é desconhecida, se queremos gerar novas amostras, temos de começar por encontrar a distribuição, que na prática vai ser uma distribuição aproximada. A primeira tarefa no método Bootstrap consiste então em encontrar uma função de distribuição da nossa variável aleatória de interesse. O ponto de partida no método Bootstrap consiste em admitir que temos disponível uma amostra representativa da característica de interesse. Chamamos x a essa variável aleatória e denotemos essa amostra por x1, x2, xn. Esta é a amostra à qual, em geral, nos referimos como a amostra disponível ou a amostra real. Relativamente à informação que temos sobre a distribuição da variável aleatória, podemos estar em duas situações distintas. Primeira situação. Sabemos que a distribuição da variável aleatória pertence a uma dada família de distribuições indexadas por um parâmetro ou vetor de parâmetros, mas esses parâmetros são desconhecidos. Segunda situação, a função de distribuição é totalmente desconhecida. Um exemplo da primeira situação seria sabermos que a função de distribuição é uma exponencial, mas não sabemos qual é o valor do parâmetro lambda que caracteriza a distribuição exponencial. Quando estamos na primeira situação, representamos a função de distribuição por f xi, onde xi denota o parâmetro desconhecido. Neste caso, usamos a amostra que temos disponível para estimar o parâmetro ou parâmetros desconhecidos. Como neste caso sabemos qual é a família da distribuição a que pertence a variável aleatória, podemos utilizar, por exemplo, o método de máxima verossimilhança para encontrar um estimador para o parâmetro. De seguida, substituímos o parâmetro estimado, xi chapéu, na função de distribuição e obtemos assim a função de distribuição aproximada ou função de distribuição estimada, que vamos denotar por f de xi chapéu. F de xi chapéu será então a função de distribuição aproximada que iremos utilizar para gerar novas amostras da variável aleatória x. Deste modo, já teremos a informação necessária para fazer inferência sobre a característica de interesse da população. Na segunda situação, a função de distribuição é totalmente desconhecida e, portanto, neste caso, a melhor aproximação que conseguimos para a função de distribuição é a função de distribuição empírica relativa à amostra que temos disponível. A função de distribuição empírica relativa a uma amostra já foi introduzida na unidade de aprendizagem 1 e, tal como antes, vamos denotá-la por f chapéu. Esta é a função de distribuição associada à função massa de probabilidade que atribui igual probabilidade a todas as observações da amostra.
E como também já vimos, a imagem da função de distribuição empírica num dado x, f chapéu de x, é o cardinal do conjunto de observações da amostra que tenha um valor inferior ou igual a x. Em resumo, quando conhecemos a função de distribuição, a menos de parâmetros, utilizamos a amostra para estimar esses parâmetros e a função de distribuição aproximada vai ser a função f de Xi-chapéu. Neste caso, dizemos que utilizamos o método bootstrap paramétrico. Se não temos informação nenhuma acerca da função de distribuição, então consideramos como função de distribuição aproximada a função de distribuição empírica relativa à amostra. E neste caso dizemos que utilizamos o método bootstrap não paramétrico. Agora que já sabemos determinar uma função de distribuição aproximada da função de distribuição da variável aleatória x, o f de Xi-chapéu ou o f chapéu, se quisermos aplicar o método Monte Carlo e precisarmos gerar outras amostras da variável aleatória x, podemos gerar amostras utilizando esta função de distribuição aproximada. Ora, quando geramos amostras de uma dada variável aleatória x, utilizando a função de distribuição aproximada, designamos essas amostras por amostras bootstrap e denotamos-las por x*1, x*2, x*n. Por outro lado, se θ-chapéu for um estimador de um parâmetro da população, quando calculamos o θ-chapéu usando uma amostra bootstrap, vamos denotar esse estimador por θ-chapéu asterisco e neste caso dizemos que é um estimador de bootstrap. Chama-se estimador de bootstrap na prática porque é calculado usando amostras bootstrap da população, isto é, amostras geradas a partir de distribuições aproximadas. Vamos agora ver como se podem utilizar amostras bootstrap e estimadores de bootstrap para avaliar as propriedades dos estimadores e para fazer inferência, nomeadamente para realizar testes de hipóteses e para estimar intervalos de confiança. Seja θ-chapéu um estimador de um parâmetro da população. Se queremos estudar as propriedades deste estimador ou de um estimador pivô θ-chapéu menos θ, que se utiliza para fazer testes ou construir intervalos de confiança, precisamos de conhecer a sua função de distribuição. Se desconhecemos a função de distribuição da variável aleatória x associada ao parâmetro de interesse, será então de esperar que a distribuição do estimador θ-chapéu ou θ-chapéu menos θ também seja desconhecida. O fundamento do método bootstrap consiste em reconhecer que, se a amostra real que temos disponível é representativa da população, então a distribuição de θ-chapéu menos θ é aproximadamente igual à distribuição de θ-chapéu asterisco menos θ-chapéu. A vantagem imediata desta constatação é que, se quisermos gerar amostras de θ-chapéu para determinar uma função de distribuição aproximada do θ-chapéu, não é possível porque não se podem gerar outras amostras de x, uma vez que x tem distribuição desconhecida. Isto já não acontece com θ-chapéu asterisco, porque para gerar amostras de θ-chapéu asterisco temos que gerar amostras bootstrap de x, e isso é sempre possível porque, tendo uma amostra de x representativa da população, podemos sempre determinar uma função de distribuição aproximada da variável aleatória x. Comecemos por ver como podemos utilizar o método bootstrap para avaliar as propriedades de um estimador, mais concretamente, o seu enviesamento e a sua variância. Para fazer esta análise, geram-se amostras bootstrap do estimador θ-chapéu asterisco. Quando queremos gerar uma amostra com dimensão R do estimador θ-chapéu asterisco,
ou seja, amostras geradas a partir da função de distribuição de x, então o que fazemos é gerar R amostras, uma, duas, R amostras, bootstrap da variável aleatória x, ou seja, amostras geradas a partir da função de distribuição aproximada de x. E depois, para cada amostra de x, calcula-se o estimador θ-chapéu asterisco. E vamos denotar estes estimadores por θ-chapéu asterisco 1, o estimador calculado para a primeira amostra, θ-chapéu asterisco 2, o estimador calculado utilizando a segunda amostra, bootstrap de x, até θ-chapéu asterisco R maiúsculo, que é o estimador calculado utilizando a última amostra bootstrap que geramos da variável aleatória x. Agora, se a cada θ-chapéu asterisco R subtrairmos θ-chapéu, sendo que θ-chapéu é o valor do estimador calculado usando a amostra inicial, e fizermos a média do vetor resultante, esta média constitui uma boa aproximação do enviesamento do estimador. Vejamos porquê. O enviesamento do estimador θ-chapéu é o valor esperado de θ-chapéu menos θ. Um bom estimador do valor esperado da população é a média de uma amostra. Então, tendo em conta o fundamento de Bootstrap, que diz que o estimador θ-chapéu asterisco menos θ-chapéu constitui uma boa aproximação do estimador θ-chapéu menos θ, a média da amostra Bootstrap θ-chapéu asterisco 1 menos θ-chapéu, θ-chapéu asterisco 2 menos θ-chapéu, θ-chapéu asterisco R maiúsculo menos θ-chapéu, ou seja, a média da amostra que analisámos no slide anterior, será então um bom estimador do enviesamento do θ-chapéu. A esta média chamamos viés de Bootstrap. O B nesta notação tem a ver com a tradução para inglês de viés, que é base, e daqui o B. B de boot quer dizer enviesamento de Bootstrap. De modo análogo, a variância amostral, utilizando esta amostra, também constitui um bom estimador da variância do θ-chapéu. Na variância amostral, dividimos a soma dos quadrados dos desvios por R menos 1, em vez de dividirmos por R, para que este estimador de variância seja centrado. A esta variância chamamos variância de Bootstrap. Estes dois indicadores, o viés de Bootstrap e a variância de Bootstrap, permitem então avaliar a qualidade de um estimador em termos de ser ou não centrado e ter maior ou menor variabilidade. Vejamos agora como se utiliza a reamostragem de Bootstrap para estimar intervalos de confiança. Para estimar um intervalo de confiança a partir de uma estatística pivô, o que se faz é fixar a estatística pivô e, tendo em conta a distribuição da estatística pivô, calculam-se os quantis A-alfa e A1 menos alfa que satisfazem a probabilidade da estatística pivô estar entre A-alfa e A1 menos alfa igual a 1 menos 2 alfa. E neste caso, nesta situação, o intervalo de confiança é então dado pelo intervalo θ-chapéu menos o quantil A1 menos alfa e θ-chapéu menos o quantil A-alfa. E o que sabemos é que este intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro com 1 menos 2 alfa vezes 100% de confiança. Portanto, para determinar o intervalo de confiança, temos de conhecer a distribuição da estatística pivô para poder calcular estes quantis, porque estes quantis são calculados usando a probabilidade e a probabilidade é dada pela função de distribuição da estatística pivô. Quando a distribuição da estatística pivô é desconhecida, que é o contexto que estamos a considerar, podemos utilizar a função de distribuição aproximada para determinar estes quantis. A função de distribuição aproximada que vamos considerar para a estatística pivô é precisamente a função de distribuição empírica associada
à amostra bootstrap que calculámos antes, ou seja, a amostra θ chapéu asterisco 1 menos θ chapéu asterisco 2 menos θ chapéu asterisco R menos θ chapéu. Assim, para construir um intervalo de confiança, utilizamos os quantis estimados a partir da função de distribuição empírica e vamos denotar esses quantis por A chapéu alfa e A chapéu 1 menos alfa. O procedimento para calcular os quantis A chapéu alfa e A chapéu 1 menos alfa é o seguinte. Incluímos a observação 0, que é igual a θ chapéu menos θ chapéu, na amostra bootstrap, ou seja, na amostra θ chapéu asterisco 1 menos θ chapéu, por aí fora até θ chapéu asterisco R menos θ chapéu. E reordenamos esta amostra por ordem crescente. Incluir o 0, que representa na prática θ chapéu menos θ chapéu, significa que também estamos a incluir na amostra bootstrap o θ chapéu, ou seja, o valor do estimador avaliado na amostra real disponível. Quando o índice do estimador aparece entre parênteses, quer dizer que os valores da amostra estão ordenados por ordem crescente. Tendo então a amostra ordenada por ordem crescente, definimos o quantil A chapéu alfa como sendo o elemento da amostra ordenada que está na posição R mais 1 vezes alfa. Recorde-se que R mais 1 é a dimensão da amostra bootstrap que estamos a considerar, dado que a dimensão inicial era R, mas depois introduzimos o 0. E definimos o A chapéu 1 menos alfa como sendo o elemento da amostra ordenada que está na posição R mais 1 vezes 1 menos alfa. Na prática, o que estamos a fazer é calcular os quantis utilizando a função de distribuição aproximada do θ chapéu menos θ, que é a distribuição empírica relativa à amostra bootstrap que geramos. Substituindo então o A chapéu alfa e o A chapéu 1 menos alfa no intervalo θ chapéu menos A1 menos alfa, θ chapéu menos A alfa, obtemos o intervalo de confiança, bootstrap básico, em que o extremo, este é o intervalo de confiança bootstrap básico, em que o extremo inferior é 2 vezes θ chapéu menos θ chapéu asterisco, que está na posição R mais 1 vezes 1 menos alfa, e o extremo superior é 2 vezes θ chapéu asterisco, 2 vezes θ chapéu, o estimador inicial calculado na amostra disponível, menos θ chapéu asterisco avaliado, θ chapéu asterisco que está na posição R mais 1 vezes alfa. Observe-se ainda que o R, ou seja, a dimensão da amostra bootstrap, deve ser escolhida de modo que o R mais 1 vezes alfa e o R mais 1 vezes 1 menos alfa sejam números inteiros. Um outro intervalo de confiança que se pode estimar é o intervalo de confiança Studentized Bootstrap. O que varia neste intervalo de confiança relativamente ao intervalo de confiança que analisámos antes, o intervalo de confiança Bootstrap básico, é a estatística pivô. Neste caso, a estatística pivô, que denotamos por Z, é o quociente entre θ chapéu menos θ e a variância de θ chapéu menos θ. Para determinar os quantis desta estatística, utilizamos a função de distribuição empírica relativa a uma amostra bootstrap Z'1, Z'2, Z'(R). Para construirmos o elemento Z'(R) desta amostra, no numerador vamos colocar o θ chapéu asterisco R menos θ chapéu.
Portanto, θ chapéu asterisco R é o estimador de bootstrap que calculamos usando a amostra R que geramos da amostra da variável aleatória x, e o θ chapéu é o estimador calculado usando a amostra disponível. E no denominador colocamos a variância, colocamos a raiz quadrada da variância do θ chapéu asterisco R, que estamos aqui a denotar por V asterisco R. Esta variância pode ser a variância de bootstrap ou a variância de jackknife que iremos estudar a seguir. Nos exemplos práticos, vamos perceber como se determina o V asterisco R, quer por bootstrap, quer por jackknife. Utilizando a estatística pivô Z, quando isolamos θ, ficamos com o intervalo de confiança definido do seguinte modo: θ chapéu menos Z asterisco na posição R mais 1 vezes o menos alfa, vezes raiz de V, θ chapéu menos Z asterisco na posição R mais 1 vezes alfa, vezes raiz de V. Onde o Z asterisco R mais 1 vezes alfa é o elemento da amostra 0, Z asterisco 1, Z asterisco R, também incluímos o 0 nesta amostra bootstrap, portanto, é o elemento que está na posição R mais 1 vezes alfa, quando esta está ordenada por ordem crescente. E o Z asterisco R mais 1 vezes 1 menos alfa é o elemento da amostra ordenada que está na posição R mais 1 vezes 1 menos alfa. O V, que aparece aqui, é a variância de bootstrap de θ chapéu, que se calcula como vimos no slide 10. O intervalo de confiança Studentize Bootstrap tem, em geral, uma amplitude superior ao intervalo de confiança Bootstrap básico. Isto deve-se ao facto de estarmos a dividir o θ chapéu asterisco R pela sua variância. Mas maior amplitude não é mau, porque também significa que o intervalo é efetivamente mais fidedigno. Terminamos assim esta sessão. Na próxima sessão vamos estudar o método jackknife e de seguida vamos fazer diversos tipos de exercícios de aplicação dos dois métodos de reamostragem que estudamos, o método bootstrap e o método jackknife.